Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Gestão Pública do Turismo, formato remoto. Na aula de hoje, vamos estudar a natureza intrinsecamente contraditória desse ator central no turismo, que é o Estado. Então, o tema da nossa aula de hoje é o caráter bicéfalo do Estado. Revisando o que vimos na aula passada, nós estudamos a teoria da invenção do lugar turístico do autor Remy Knafour, que fala do processo de turistificação de um destino. Nesse processo ocorrem os dois poderes do turismo, a subversão e a conquista. A subversão significa a ressignificação de valores locais a partir de uma perspectiva externa. Por isso que se trata de uma invenção e não de uma descoberta. Cria-se algo novo que não existia antes. Já a conquista fala da incorporação de novos territórios antes ignorados ou pouco utilizados, que são incorporados à cidade, à vida cotidiana dos residentes como espaços de lazer. A subversão e a conquista, quando se instalam, implicam na assinatura, não é bem uma assinatura, mas é um acordo tácito, chamado pelo autor Knafour de contrato turístico. Esse contrato turístico é mediado pelo Estado com o propósito de promover o bem comum, que é a função transversal que estudamos na gestão pública do turismo. Então, o Estado busca promover o bem comum entre todos os atores envolvidos, a população residente, os visitantes, os investidores ou empresários. Entretanto, alguns probleminhas acontecem nessa promoção do bem comum. O ator estatal tem um pequeno problema de esquizofrenia, que o atrapalha na consecução da maior parte de seus objetivos e programas. E é esse o tema da nossa aula de hoje. Vamos somar alguns momentos para ler esse quadrinho que eu preparei especialmente para vocês. A esquizofrenia do ator estatal. Como vocês podem ver, esse quadrinho mostra um caso do Estado em conflito consigo próprio. Quando o Estado busca a promoção do bem comum através da preservação ambiental, mas ao mesmo tempo ele permite um prejuízo a esse bem comum, ou seja, a degradação ambiental, quando ele permite a construção em zonas frágeis de indústrias, de resorts, de outros projetos no turismo ou não, pensando nas próximas eleições, pensando no benefício econômico que aquilo vai poder gerar àquela comunidade pela criação de empregos, mas também, claro, é no seu interesse em gerar votos, em render votos, porque na verdade os empregos rendem mais votos do que uma área que é deixada como ela é para a proteção ambiental. Esse quadrinho ele foi inspirado em vários casos reais, de entrevistas que eu já fiz com gestores públicos, mas também de casos que nós podemos acompanhar na mídia. E um desses casos foi a construção dos famosos espigões em Ponta Negra no ano de 2006. Vale lembrar que em 2006 estávamos em época de discussão do novo plano diretor de Natal. E Natal, à época, ela compreendia e compreende ainda 10 zonas de proteção ambiental, sendo que as 5 primeiras são regulamentadas em lei e as 5 últimas se encontram ainda em espera de regulamentação. Essa regulamentação nunca veio justamente pelas confusões que houve à época da votação do plano diretor de Natal por causa desses espigões. Bem, em Ponta Negra, especificamente, temos duas zonas de proteção ambiental, os EPAs. Temos a ZPA 5, que é um ecossistema de dunas fixas e lagoas no bairro de Ponta Negra, região de Lagoinha, que já está regulamentada, e a ZPA 6, que é onde fica o Morro do Careca, que não está regulamentada. Justamente nessa zona
6, que 5 consórcios entre investidores locais, ou seja, empresas de construção civil e imobiliárias, e investidores estrangeiros, queriam construir 5 complexos hoteleiros turísticos, chamam-se complexos turísticos residenciais, ou seja, são residências hoteleiras com metade com função de moradia, metade com função turística, não é? Nessa zona, nessas imediações do Morro do Careca. Apesar de não se situarem precisamente em cima do Morro do Careca, mas estava dentro da ZPA 6 e eles tapavam a vista, a paisagem do morro, porque inclusive o maior deles, eles tinham alturas variadas, mas o maior deles chegava a ter 105 metros, ou seja, 17 andares, quando a norma de construção à época, que era e que ainda é válida, que é o zoneamento econômico e ecológico do litoral oriental, que regulamenta toda essa área entre Natal, entre as outras áreas litorâneas do litoral oriental, prescrevia um máximo de 2 andares, ou seja, 7,5 metros. O problema é que esses espigões já tinham recebido o licenciamento ambiental. Esse fato foi uma das principais causas da mobilização da população residente de Ponta Negra, que organizou o movimento SOS Ponta Negra. Esse movimento colocou um recurso junto ao Ministério Público, representado pela procuradora Gilca da Mata. O Ministério Público conseguiu, dessa forma, embargar a construção dos 5 espigões, que já tinham recebido autorização ambiental, não é? O licenciamento ambiental emitido pelo decreto número 8090/2006. A autorização dessas licenças de construção foi baseada em um relatório favorável emitido pelo Conselho Municipal de Planejamento e Meio Ambiente de Natal e pelo presidente à época do Conselho Comunitário de Ponta Negra. As batalhas judiciais se seguiram e também a votação na Câmara dos Vereadores foi muito quente, que mostram o Estado em contradição consigo próprio. Ou seja, o prefeito de Natal colocando vetos às emendas dos parlamentares, o Ministério Público também querendo embargar, querendo impedir a ação desses vereadores que recebiam propinas das empresas de construção civil e das imobiliárias de Natal. Tudo isso mostra justamente esse caráter esquizofrênico, ou caráter bicéfalo do ator estatal. Na época, vale lembrar que o plano diretor de Natal estava sendo construído e foi um plano diretor que nunca saiu direito, justamente por causa de todas essas confusões. Em 2010, por determinação do Ministério Público, um novo relatório técnico foi realizado por uma equipe da UFRN que confirmava o impacto negativo sobre o ecossistema e sobre a paisagem de Ponta Negra. O que realmente impediu que esses espigões fossem construídos foi o tombamento do Morro do Careca como patrimônio de Natal, da cidade do Natal, pelo Conselho Municipal de Cultura. Então, toda construção que impedisse a visão do Morro do Careca era imediatamente, automaticamente proibida. Então, ainda batalhas judiciais se seguiram até 2015. E aí, nesse vídeo que vocês vão assistir agora, vocês vão ver o resultado final dessa história, de toda essa confusão. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2015, aqui na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, na segunda Câmara Cível do Tribunal, tivemos uma vitória significativa em relação à questão ambiental, à questão paisagística de Natal, de proteção da área do Morro do Careca, ali, da Barreira do Inferno, que tem uma das paisagens mais belas do mundo. Isso há cerca de 8 anos atrás, com uma orientação do Ministério Público, a Prefeitura cassou a licença de construção de 5 prédios naquela região. E hoje seria discutido no tribunal uma apelação dos construtores para permanecer a construção a partir de uma decisão da juíza que cassava permanentemente a licença deles lá.
Então, o tribunal, a segunda Câmara Civil, com 3 desembargadores, votaram totalmente favoráveis à cassação e à manutenção da sentença que cassava o direito de construir, preservando essa paisagem magnífica que nós temos. Então foi uma vitória do Ministério Público, uma vitória dos movimentos sociais que provocaram essa luta, e foi, mais uma vez, pelo menos agora, a questão ambiental se torna relevante dentro da justiça.